Muito bem, bom dia, boa tarde, né? Agora meio-dia 17, boa tarde a todos. Hoje dia 11/3/2021. Quero dizer que é uma alegria tê-los aqui uma vez mais para a nossa terceira e última live nessa sequência de lives sobre a preguiça. Boa tarde, Ana, boa tarde, Marcela, Matheus. Muito bem. Irmã Ivonete, a Mary. Muito bem, como passaram de ontem? Como estão? Como que está o vídeo? Como que está o áudio? Por gentileza, me deem um retorno, só para que eu não fique às cegas aqui desse lado, tá certo? Uma vez mais, quero agradecer a vocês pelo carinho, pela divulgação que vocês têm feito dessa sequência de lives. É impressionante, está chovendo compartilhamentos, pessoas fazendo estudos, vendo e revendo a live, fazendo resumos dessa sequência de lives sobre preguiça. Parabéns pelo empenho de vocês, pela diligência com que vocês estão vivendo esse momento de sequência de lives aqui a 12h15. Obrigado, Cris. A Cris está dizendo que a transmissão está boa. Faz todo sentido, né? Continuar empenhado, continuar dedicado nesse serviço, porque muitos de vocês, é claro que não todos, mas muitos levam isso a sério, se dedicam, têm insights, se prontificam a mudar de vida, colocam em prática muitas coisas que aqui vão sendo postas. E ver o crescimento de vocês, ver esse empenho de vocês, ver a melhora de vocês, isso edifica-me demais. Supimpa, está dizendo a Evaro Silva. Muito bem, Supimpa. Excelente. Espero que agora, hoje já quinta-feira, depois de 2 dias intensos, refletindo sobre a preguiça, muitos já estejam contra-atacando este mal terrível, este mal diabólico que é a preguiça, que é a assídia. Olha lá, a Laura disse que está vendo de Portugal. Espero que vocês já estejam aí ruminando, refletindo, praticando muitas coisas para que aos poucos consigamos vencer a preguiça. O açaí, o açaí com recheio, é claro, né? Ontem, com toda a certeza, eu disse isso na live e fiz à noite com a minha esposa, pedimos um açaí de, acho que vinha no açaí chocolate alpino, chocobol, calda de chocolate e ovomaltine, é isso. Tava uma delícia, pegamos um pote de meio litro de açaí. Espero que muitos também tenham se esbaldado num bom e saboroso e altamente calórico açaí. Não façam isso com muita frequência, a não ser que a ideia seja ganhar peso, porque realmente é algo altamente calórico, mas faz um bem danado, né? Não fosse as crianças acordando em casa, principalmente a Clara, que estava com o sono um pouco agitado, depois de um belo açaí e de um dia intenso de trabalho, a noite teria sido a melhor de todas as noites. Mas, enfim, nem tudo são rosas e nada calórico, né? A Feita dizendo. Aqui em Manaus, olha lá, Manaus. O melhor açaí que eu já comi na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi em Manaus. Estejam certos disso, né? Inclusive um abraço a todos os meus amigos manauaras. Minha nossa, aqui em Manaus, na maioria das vezes, tomamos puro mesmo. Não, aqui em São Paulo a gente faz uma bagunça com tudo. Aqui em São Paulo tem pizza de cachorro quente, pizza de estrogonofe, tem açaí doce, açaí salgado. A gente pega tudo o que é cultural, regional. Como a gente não tem muita cultura por aqui, a gente mistura tudo, né? Tudo vira uma bagunça, tudo vira um carnaval por aqui. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Terceira e última live sobre preguiça. Nós vimos então a preguiça enquanto um medo esse de se doar, medo esse de amar. A preguiça uma inação, uma carência nas nossas vivências amorosas, na nossa prática de amor. Depois nós vimos um pouco, à luz de Tomás de Aquino, a assídia, essa tristeza cabrunhante, essa tristeza que parte de um erro de cálculo, um erro de interpretação, um erro de hermenêutica, porque as pessoas não conseguem ver o bem nesse mundo, não creem, não veem, não vivem este bem que existe nesse mundo.
Uma das atividades foi a atividade de olhar mais para o céu e menos para o mar. Foi interessante porque hoje eu estava fazendo atividade de catequese com os meus filhos, né, com o Tomás e com a Catarina. A Clara ainda não faz, ela só fica perturbando, né, tentando subir na mesa, tentando pegar o livro da nossa mão, tentando apagar a vela. Mas o Tomás e a Catarina fazem. Eu estava fazendo atividade com eles e hoje a atividade era sobre o paraíso. E terminava a última frase do livro que eu estou usando com eles, um livro para crianças, né, de catequeses para crianças, falava da passagem de Macabeus, em que a mãe pede aos seus filhos, que estão no meio de uma tribulação, que olhem para o céu. A mãe diz, filhos, eu lhes rogo, olhem mais para o céu. Em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio ao martírio, olhem para o céu. E me lembra muito também aquela passagem de Daniel 3, inclusive uma leitura que é obrigatória a todos. Nós precisamos conhecer essa literatura lá de Daniel, essa passagem, o relato dessa vivência que está lá em Daniel, independente, né, da fé que cada um aqui professa, mas é uma daquelas leituras que se faz extremamente necessário conhecer. A leitura de Ananias, Azarias e Misael, lá de Daniel 3, os 3 jovens na fornalha ardentes, que em meio à dificuldade, conforme a chama da vida vai subindo, conforme as tribulações, a perseguição efetiva vai se dando, eles então começam a encontrar nisso um bem. E aí são, inclusive, poupados. As chamas não os consomem. Um anjo vem e os cerca e os protege, abre as suas asas e não permite que as chamas os devorem, né? Então, só fazendo alguns breves e importantíssimos, ao meu ver, adendos da aula de ontem, que foi uma aula intensa. Se nós pararmos nessas 2 primeiras aulas e nos demorarmos nela, nós veremos o tanto de conteúdo, o tanto de reflexão que existe, né? Nós fizemos um passeio por diversas escolas, de Santo Agostinho a Tomás de Aquino, passando por Evagrio Ponte, citando pessoas atuais, né? Francisco Faus, José Maria Vianney. Então, assim, se nós pegarmos as frases, as reflexões dessas 2 lives, nós já teremos ferramentas poderosíssimas em mãos, grandes, suficientes o bastantes para começar a colocar por terra a nossa preguiça. Exatamente, a Cris, né? A Cris está dizendo, Tereza, perfeito. Exatamente, senhoras e senhores. E hoje eu falei que nós iríamos ver um pouco da preguiça à luz de Viktor Frankl, né? Porque eu sou logoterapeuta, é Viktor Frankl quem eu estudo há quase 10 anos, não teria como falar de preguiça sem passear um pouco dentro de Viktor Frankl, ver de que forma Viktor Frankl contribui para que consigamos vencer essa vivência de preguiça, tá certo? Exato. João Maria Vianney, é isso aí, vocês vão citando aí vários que vocês se lembram muito bem. Cristóvão. Mas vamos lá, antes de mais nada eu quero fazer uma citação de um grande homem, né? Bernardo Claraval. São daqueles homens que precisam ser profundamente conhecidos e estudados dentro da psicologia, e não são, né? Evagrio, João Clímaco, Bernardo de Claraval, esses são os homens que falaram, Tomás de Aquino, que falaram com profundidade, cada um na sua escola, cada um ao seu tempo, Santo Agostinho, que falaram com profundidade sobre a alma, sobre a psique, sobre aquilo que acontece no nosso mundo interno, sobre quem somos, aonde estamos, e simplesmente não são citados em nenhum momento, nem em nota de rodapé aparece o nome desses grandes homens. Por exemplo, nós ficamos muito chateados, né? Eu fico muito chateado que Viktor Frankl não é falado nas academias, mas assim, é claro, ele não é falado porque não tem em praticamente nenhuma universidade do Brasil, em nenhuma faculdade de psicologia do Brasil, dentro da ementa, uma proposta específica de estudar Viktor Frankl, mas pode ser que em algum momento ou outro apareça. Eu lembro que quando eu estudei desenvolvimento humano e ciclo vital no primeiro ou segundo ano de psicologia, um dos livros que nós usamos foi Chaves para o desenvolvimento humano, da Grifa e Moreno, uma autora da Argentina fantástica, e lá ela cita, né, Viktor Frankl. Então tem uma citação ou outra, em algum momento até aparece, né? Agora, esses grandes homens, assim,
Em nenhum momento, nem nota de rodapé. Né? E eu quero começar aqui com uma frase de Bernardo, São Bernardo. Vamos lá. O Marcelo está dizendo, psicólogo que não estuda o tratado das paixões pode ser, né, duvidável. Né? Tá? Assiste em razão aí o Marcelo, é isso mesmo. Ele nos diz uma reflexão muito simples, mas que nos coloca frente a uma verdade que precisa ser contemplada, conhecida e obedecida. Ele diz, o ferro se enferruja quando não se usa, certo? O ferro se enferruja quando não se usa. O ar se corrompe e gera doenças quando não é agitado por muito tempo. A água sem correnteza torna-se fétida e nela se desenvolvem insetos. Assim também o corpo se corrompe pela preguiça. Torna-se uma sede de todas as más inclinações. Ou seja, quando a gente olha para o mundo, nós vemos que tudo aquilo que fica parado apodrece, enferruja, estraga. Tudo aquilo que fica parado cai em desuso e aquilo começa a ser fonte de perdição, de danação, do ferro passando pelo ar, pela água. Tudo precisa ser movimentado, tudo precisa ser agitado, tudo precisa ser usado. E a pessoa humana, de alguma forma, é um microcosmos. Aquilo que acontece no macrocosmos se reflete também na pessoa humana. As leis que atuam fora também atuam dentro. Esse é um texto de São Bernardo, Gustavo. As leis que atuam fora também atuam dentro. Assim também o corpo da pessoa humana. Ele se corrompe pela preguiça, ele se estraga, ele envelhece, ele adoece pela preguiça. E pela preguiça que vai corrompendo o corpo, se inicia todo um movimento de crescimento no mundo dos vícios. Essa preguiça que se instala acaba sendo uma sede, essa cabeça, né? Esse vício capital que nós falávamos, acaba sendo essa sede de todas as outras más inclinações. Não seria exagero, não seria um erro falar que todas as más inclinações, de algum modo, têm como sede a preguiça, porque ela é exatamente isso. Ela é um dos vícios mais terríveis. Boa parte da nossa perdição se inicia pela preguiça. Quase que a totalidade dos nossos movimentos desordenados, equivocados, das nossas paixões desordenadas, se iniciam lá, com esse movimento de preguiça, de assídia, esse erro de interpretação, essa dificuldade de ler o mundo, de saber quem somos, de saber aonde estamos. Então, uma coisa que nós precisamos ter muito claro no início dessa nossa terceira live é o seguinte: faz-se necessário gastar-se. É necessário que nos movimentemos, mas não uma movimentação, como víamos ontem, que nos leva a um mero ativismo. Um ativismo que se esconde também atrás de uma preguiça. A preguiça dos hiperativos. Não é esse tipo de movimento. Mas é claro que nós precisamos estar nos movimentando. Nós precisamos estar nos gastando, nos doando, nos dando. E a pergunta que eu lhes faço é: com o que vocês têm se gastado? Com o que vocês têm se gastado? A quem? A que vocês têm se dado efetivamente? Quando você olha para o teu corpo, é necessário que o teu corpo lhe conte uma história. Uma história. E essa história, entre outras coisas, tem que lhe falar de cansaço, de entrega, de doação, de sacrifício. As rugas que você traz são rugas de doação, de entrega a quem? A quê? O teu pouco dormir, o teu cansaço, a tua fadiga, as tuas pernas pesadas, a tua dor nas costas. Ela fala de uma entrega a quem? Pensemos sobre isso. Porque pode ser que isso tudo fale tão somente de nós, das nossas preocupações exageradas, levianas, do nosso egoísmo.
da nossa vaidade. É necessário que tenha alguém. Se não tiver alguém, se não tiver algo efetivamente a quem eu me dou, se tudo que eu estou fazendo é me gastar comigo mesmo, é me guardar, é me poupar, e se guardar e se poupar também cansa, já falamos sobre isso, e cansa demasiadamente, opa, tem algum mecanismo ruim, tem alguma coisa equivocada, porque nessa vida assim, de duas uma, de fato assim, podemos colocar isso como uma máxima, como uma grande verdade. Nessa vida nós, nessa vida, ou nós estamos nos doando, ou nós estamos nos danando. Ou a doação, ou a danação. E danação é um termo pesado, hein? Eu, a primeira vez que formulei essa sentença, montei essa frase, foi para responder um story, fiquei até um pouco assustado, falei, será que eu coloco isso mesmo? Será que eu envio? Será que eu penso aqui um pouco mais? Me utilizo de alguma outra palavra? E por fim acabei utilizando-me dela mesma, mas é uma palavra extremamente pesada, terrível, danação. Danação é condenação. Danação é a perdição total da alma. Danação é esse movimento de se conduzir ao inferno. Alguém que está danado está perdido. Está vendido às coisas baixas, às paixões desordenadas. É uma palavra pesada, mas é exatamente isso. Nós precisamos dar nome às coisas e não podemos ficar sendo muito bondosos aqui entre aspas, né? No sentido de ficarmos cheios de dedo, cheios de respeito humano, utilizando-nos de alguns termos softs. Por exemplo, tem pessoas que chamam preguiça de sabotagem, de autoprocrastinação. Terrível, nós precisamos aprender a dar nome às coisas. Não é autossabotagem, não é procrastinação, é preguiça mesmo. E preguiça é uma palavra pesada, que fala do teu egoísmo, que fala da tua dificuldade de amar, que fala da tua tristeza que nasce por conta da tua miopia. Precisamos dar nome às coisas. E algumas coisas são pesadas e precisam ser chamadas como tal. E a vida é isso. Ou na vida nós estamos nos doando, ou nós estamos nos danando. Podem anotar isso. Ou nós estamos na doação ou na danação. Aonde você está? Aonde eu estou? Essa é a reflexão que nos cabe para o dia de hoje. Eu estou me jogando para baixo, eu estou pondo tudo a perder na minha vida, eu estou me condenando, porque não será ninguém a me condenar, serei eu mesmo a condenar-me. Eu estou me condenando por conta das minhas atitudes, dos meus medos, da minha vida tacanha, medíocre, mesquinha. Eu estou me danando ou estou me doando? Me entregando, amando, me gastando, me movimentando, para que não venha eu a apodrecer como ferro que enferruja, como ar que fica corrompido, como a água que fica podre, nela junta insetos. Para onde eu vou? Como eu me movimento? Quem sou eu? A partir dessas duas realidades nós podemos pensar sobre a nossa vida. Se nós pegarmos, inclusive, toda a moral judaico-cristã, todo o processo da proposta cristã, de alguma forma, ela está sobre esses dois polos. Ou nós estamos dispostos a morrer para viver, ou nós estamos nos poupando e, portanto, morreremos. Aquele que quiser perder a sua vida irá ganhá-la. Aquele que quiser poupar a sua vida irá perdê-la. É isso, né? É exatamente isso. Ou nós estamos amando, ou nós estamos nos fechando. E aí eu quero trazer um pouco Viktor Frankl. Né? Eu não vou me esgotar aqui em Viktor Frankl, é claro que não. Viktor Frankl eu tenho falado aqui no Instagram nos últimos 3 anos e está longe de esgotar Viktor Frankl. É só o começo, é só a pontinha do iceberg que estou trazendo ainda de Viktor Frankl. O pessoal da comunidade em Rota, inclusive tem aula hoje da comunidade em Rota, está vivendo um processo de aprofundamento em cima de Viktor Frankl e da logoterapia, mas eu quero trazer um pouco Viktor Frankl. O que Viktor Frankl falaria sobre a preguiça? Primeiro, Viktor Frankl não usa o termo preguiça. Ele, como um neurologista, um psiquiatra, ele vai se utilizar de outras terminologias, embora ele beba também da fonte, da filosofia clássica, né?
certamente ele tinha muito claro todo o processo de nascimento, de crescimento da assídia, mas Viktor Frankl vai falar de uma outra realidade, vai falar de um vazio existencial. De algum modo, quando Viktor Frankl fala de vazio existencial, ele está falando também dessa tristeza acabrunhante, dessa frustração existencial que ele mesmo chama. Esse vazio existencial, esse vácuo existencial de Viktor Frankl lembra-nos e muito aquilo que esses grandes autores que até aqui eu trouxe falam de preguiça. Existe uma correlação, daria para fazer um paralelo entre isso? É isso aí, José, cuidado. O que Viktor Frankl fala? Ele nos fala de uma vivência de vazio existencial. Vazio existencial, inclusive, para Viktor Frankl, é o grande mal da época, o grande mal do século, o mal do nosso tempo. É a depressão, é o vazio existencial, essa depressão nogênica. Tá? Não vou me demorar aqui na questão da depressão nogênica, mas para Viktor Frankl é isso, é o grande mal da época. O que é o vazio existencial? Como que nasce o vazio existencial? Para Viktor Frankl, o vazio existencial nasce a partir da substituição de 3 realidades, ou seja, a pessoa humana substitui como objetivo da sua vida 3 pontos. Primeiro, a originalidade da própria existência, ou seja, a pessoa aqui já não quer viver como tal, em primeira pessoa, não quer ser sujeito da sua história. Então, o preguiçoso é um pouco isso, né? Ele vive terceirizando a vida. Pega você, não, faz você, não, vai lá você, do pão na padaria até o controle da TV, ele não quer fazer nada por ele mesmo, ele quer sempre que alguém faça por ele, ele sempre se esconde atrás de uma outra pessoa, né? Então é isso, é trocar a originalidade da própria existência. É trocar a unicidade, ponto 2, do tempo presente. Ou seja, essa vivência plena que falávamos ontem, tá? Essa vivência plena do tempo presente, essa vida ordinária, essa vida com rotina, essa vida que precisa ser vivida com intensidade. O momento presente que é único. O hoje que, sabe, que é o tempo cairológico, mas que também é o tempo cronológico que eu tenho. Então ele troca a originalidade da vida, ou seja, não quer viver em primeira pessoa. Ele troca a unicidade do momento presente. E ponto 3, ele troca a radical abertura dirigida ao mundo externo, a partir da tua possibilidade de viver a autotranscendência, pela vivência egocêntrica, pelo egocentrismo. Ou seja, ele pega tudo isso, que seria a busca de sentido da vida, que seria essa busca de sentido. Como que se busca o sentido? Originalidade da vida, unicidade do tempo, vivências de abertura, de autotranscendência, essa radical abertura dirigida ao outro. Ele nega isso tudo, ele exclui isso tudo, ele terceiriza tudo, ele culpa alguém, ele não vive instalado no tempo, ele não está situado no hoje, ele não encontra no hoje o presente, a dádiva, a graça. Ele não se abre a nada nem a ninguém. Por quê? Porque ele está fechado nele mesmo. Ele está ensimesmado. É isso que Viktor Frankl fala. Ele troca isso tudo pelo egocentrismo, no qual eu torno-me o centro de tudo. No qual eu desejo satisfazer as minhas necessidades. Isso é o egocentrismo. Eu rejeito a minha responsabilidade. Eu vivo a minha liberdade como mera arbitrariedade. Eu penso tão somente em me satisfazer. Eu penso em mim. Tudo parte do eu. Tudo se demora no eu. Tudo é uma contemplação narcísica e, portanto, patológica. Quando a pessoa humana faz isso, nos diz Viktor Frankl, substitui a busca de sentido pela busca de si mesmo, pronto, ela adoece. Ela entra num movimento de depressão, uma depressão nogênica. Um breve parênteses, senhoras e senhores. Quando eu falo aqui de depressão, nós podemos colocar tipos de depressão. Tem depressão endógena, tem depressão que é por questões hormonais, bioquímicas, que precisam ser tratadas, muitas vezes com medicação, vitamina, suplementação, fármacos. Eu não estou dizendo dessa depressão. Sei lá, por exemplo, um exemplo muito simples.
alguém que está deprimido por conta de uma escassez, uma falta de vitamina D, alguém que está deprimido por conta de um problema na tireoide. Eu não estou dizendo desses problemas a nível biológico, endocrinológico. Estou dizendo uma depressão nogênica, que é o grande mal do nosso tempo, que é aquilo que boa parte das pessoas vivem. Tá bom? Essa depressão nogênica, essa depressão que é o vazio existencial, nasce por esse erro no vetor. O vetor que deveria ser para fora é para dentro. Eu que deveria estar saindo de mim, estou voltando-me a mim mesmo. Tá certo? Hipotiroidismo. Tá, exatamente. É isso aí, Rafa. Entende? É isso que nós precisamos nos atentar. Eu fui feito para me gastar. Eu fui feito para me doar. Eu fui feito para estar em movimento, mas não um movimento ad intra, não um movimento de fechamento, de ensimesmamento, de ostracismo, um movimento de saída, de amor, de entrega, de dedicação, de doação. É aquilo que Viktor Frankl nos fala, alguém a quem amar, algo a realizar, um Deus a quem servir. É isso que o homem busca e é nesse caminho que ele deve se colocar e não noutro, porque outros caminhos o adoecem. E as coisas são assim, simplesmente são assim, quer queiramos ou não. Quer você aceite isso ou não. Não precisa de mais nada a não ser um olhar calmo e uma consciência límpida, somado com uma honestidade intelectual para ver, olha, as coisas são assim, desde que o mundo é mundo. Eu não preciso de escolaridade, eu não preciso de informação, não preciso conhecer de filosofia, de psicologia, de Viktor Frankl, para entender que no mundo as coisas são assim. Quem se doa vive bem, vive em plenitude, cresce, desenvolve um bom caráter, deixa o teu legado no mundo, realiza valores, encontra sentido, é feliz, uma felicidade duradoura. Quem não faz isso, quem se fecha, quem se guarda, quem se poupa, quem fica cheio de dedo consigo mesmo, quem quer se preservar demais se perde, se mata. Quem só pensa em si mesmo adoece. Não é? Todos nós conseguimos ver isso. A gente olha, vê o nosso tio, vê os nossos colegas de trabalho, vê os nossos pais, vê a nós mesmos, vê tantos outros que convivem conosco, que a gente percebe, esse aqui está doente porque ele é um safado, de um egoísta, que só pensa nele mesmo. Essa é uma pessoa que não, vai de bem a melhor. Ela está sempre feliz, ela consegue superar as dificuldades da vida. Por quê? Porque ela está sempre se doando, pensando nos outros. Ela se dedica a algo, ela está instalada numa instituição que ajuda os pobres, que ajuda os mais carentes. Ela está a todo momento pensando por onde, para que consiga ajudar aos seus familiares, se dedicar aos seus filhos. Ela consegue abrir mão de alguns interesses pessoais e mesquinhos por amor aos outros. A gente olha e a gente vê, a gente olha e a gente constata isso, e olhamos para dentro de nós e vemos isso. Claro que sim, claro que sim. Não, mas tem algumas pessoas que eu conheço que elas vivem, né, nessa busca por ajudar o outro, né, e parece que estão sempre bravas, irritadas, não progridem na vida, né, parece que sempre estão lá com uma baixa estatura no que diz respeito à moralidade. Você vai olhar para a vida dessa pessoa e você percebe que ela faz o que faz, não pensando nos outros, pensando nela. Ela faz o que faz, e pode até fazer bastante, mas pensando no reconhecimento, pensando na recompensa. Ela corre, bene curris, corre bem, sed extra via, mas corre fora. Simples assim. É por isso que ela adoece. É por isso que ela adoece. Eu não estou dizendo que esse é o elixir da vida, entende? Então a pessoa vai ficar, a pessoa que se doa, que se dedica, que serve aos outros, ela é sempre jovial, o corpo dela não se gasta, ela sempre parece que tem 18 anos de idade, ela não envelhece, ela não vai ser acometida de nenhuma doença, né? Ela vai viver tanto quanto viveu Noé. Eu não estou dizendo isso, não é isso. Ela vai ficar cansada, fatigada, mas ela vai viver uma vida plena, alegre, por dentro. Ela está realizada, ela encontrou o sentido, ela é feliz. O corpo dela comunica desgaste. Pega uma Madre Teresa, o corpo de Madre Teresa nos fala de alguém que se doou, que se gastou, mas alguém que amou, que deixou um grande legado.
que viveu a fundo a sua missão, a sua vocação, não teve aquela preguiça vocacional, sabia a que ela era chamada e viveu profundamente isso. Bom, Viktor Frankl, nos tire dessa, nos ajude, já que a gente está aqui trazendo Viktor Frankl, evocando Viktor Frankl, ajude-nos, Viktor Frankl. Tá? Se o vazio existencial consiste em substituir essas realidades todas de busca de sentido da vida, basicamente, pelo egocentrismo, como nós podemos fazer para sair dessa? Viktor Frankl assim, traz diversas, tá? Eu não estou me esgotando em Viktor Frankl, traz diversos apontamentos, encaminhamentos, a realização dos valores, enfim. Mas tem uma frase que Viktor Frankl se utiliza bastante, de Goethe, que aponta-nos para uma saída, aponta-nos para um caminho de realização. Viktor Frankl, utilizando-se de Goethe, vai dizer, olha, se nós tomarmos os seres humanos como eles são, nós os fazemos piores. Mas, se nós o tomarmos como eles devem ser, nós faremos deles o que podem ser. Deixa eu parafrasear aqui, para tentar facilitar a interpretação de todos. Se você se trata como aquilo que você é, o modo como você está agora, se você vive se justificando porque você tão somente fala do teu aqui e agora, do eu sou assim, porque sim, quase que numa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, ô Gabriela. Se você só olha para o modo como você está, para aquilo que, entre aspas, aqui você é, você se rebaixa, você adoece. Agora, se você olha para você, contemplando em você aquilo que você deve vir a ser, o seu dever ser, o teu projeto existencial, aquilo que de melhor, aquilo que de maior só tu podes ser, aí então você cresce. Aí então você coloca sob si uma tensão. Você se depara com uma dinâmica que se dá no teu ser, que é uma dinâmica de um arco de tensão. Você se tensiona, você se estica, você se puxa. Ou seja, eu não posso ficar parado olhando para aquilo que eu sou. Eu preciso especular e contemplar acerca daquilo que eu devo ser. Hoje eu sou essa porcaria que vocês estão vendo. Alguém que ama mal e porcamente, mesquinho, egoísta, que ainda pensa muito em si mesmo, cheio de preguiça, cheio de vaidade, de soberba, que mal consegue se dedicar aos outros, que deveria estar estudando mais, que deveria estar servindo mais, que deveria estar se gastando mais, que deveria ser mais temente a Deus. Olha para mim hoje e é isso que eu vejo. Mas eu sei que eu não sou chamado a isso. Eu sei que eu sou chamado a ser um grande santo. Se eu vou ou não chegar a essa estatura, eu não sei, mas o sentimento de urgência precisa ser convocado. Eu preciso ter urgência. Eu sei a que eu sou chamado. Eu sei quem depende de mim. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei o que eu posso entregar. Eu sei aonde eu posso chegar. E quão distante eu estou daquilo que só eu posso vir a ser. Quando eu me coloco diante dessas indagações, quando eu especulo com essa seriedade sobre a vida, eu faço nascer em mim um sentimento audaz, um sentimento de vivências mais hercúleas, mais corajosas. Eu faço nascer em mim o início dessa virtude da Andreia, da coragem. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso chegar a ser isso e não outra coisa.
É isso que eu espero de mim, é isso que o mundo espera de mim, é isso que as pessoas esperam de mim, é isso que eu preciso chegar a ser. Se nós tomarmos as pessoas como elas são, as fazemos piores. Se nós a tomarmos como aquilo que elas devem ser, aí sim nós a fazemos melhores, porque nós a conduzimos aquilo que elas podem ser. Esse é o ponto. Só que nós não conseguiremos passar por esse vale de lágrimas, por essas dificuldades, por essas lutas todas que estarão certamente no nosso caminho. Para chegar até o castelo onde eu quero habitar, eu preciso passar por diversas dificuldades, enfrentar feras, monstros. Eu não vou conseguir passar por isso tudo se eu não tiver um atrevimento. Aqui é uma palavra frankliana, um atrevimento. Atrevimento de quê? Um atrevimento de sofrer. Viktor Frankl diz ao homem do nosso tempo: atreva-te a sofrer. Atreva-te a sofrer. Eu digo isso hoje a vocês. Atrevam-se a sofrer. Eu digo isso a mim. Atreva-te a sofrer, Luiz Henrique. Eu não posso ficar aqui agora muito, puxa vida, mas isso vai tomar meu tempo. É claro que vai. E é por isso que vai ter que correr o seu sangue, porque o teu sangue é o teu tempo. Mas isso vai me gastar, claro que vai. Mas isso vai fazer doer as minhas pernas, claro que vai. Mas isso vai fazer com que eu viva muitas vezes com dores de cabeça, é claro que vai. Assim, são os monstros que você vai enfrentar. Acordar cedo não é fácil. Você acorda pela manhã e pula da cama quando o despertador toca, e a sensação que você tem é que você acabou de ser atropelado, que um caminhão passou em cima de você, você está meio atordoado, meio zonzo, sem saber, né, para onde vai, e mesmo assim você sai da cama e começa o teu dia. Quando você se dedica a um estudo, aquilo às vezes fica pesado, tá difícil de entender, a cabeça começa a doer, e você permanece lá. Quando você começa a arrumar a tua casa e lhe dói os braços, e lhe dói as pernas, quando você, né, começa a se dedicar aos teus filhos, sair um pouco do celular, desligar aquela droga da TV e ir com eles para a cama para ler uma história, aquilo te cansa, aquilo te exige, você tem que lutar com alguns monstros, porque no fundo, a verdade é essa: você não queria estar lá, você queria estar entretido consigo mesmo, você não queria estar lendo aquela historinha para os teus filhos, você não queria ter pego lá o livro do irmão Grimm e estar lendo uma vez mais a história da Branca de Neve, né? Você não queria. Você queria estar lá no teu celular, rolando as coisas, postando. É claro, vai doer. Se você não estiver disposto a sofrer, você jamais estará disposto a amar. Então nós precisamos nos atrever a sofrer. E nós podemos praticar isso de modo bem concreto, assim, de modo geral. Cada um vai ter o seu sofrimento específico, particular, mas aqui quero passar para vocês um tipo de sofrimento, um tipo de mortificação que todos nós podemos fazer. Assim, não todos, né? Alguns talvez tenham algum impedimento por questões clínicas, por ordem médica, mas são poucos, a grande maioria pode fazer, que nos ajuda a ter mais fibra, a ficar mais fortes, a lidar com as dificuldades da vida, certo de que elas não nos derrubam, não nos destroem, só dói um pouco. Qual é o problema? É só uma dor, é só um incômodo, eu continuo vivendo, eu continuo sendo. Ela não me leva embora. Eu consigo, inclusive, submeter as minhas paixões à minha razão. Uma das coisas que nós podemos fazer, uma modificação que eu quero propor aqui a vocês, uma prática que podemos ter assim semanalmente não vai ser o minuto heróico. Pode ser o minuto heróico, mas não é isso que eu trouxe. É o jejum. Exatamente, acertaram aí o Kozłowski, o Alex, acertou exatamente. É o jejum. Vocês estão colocando tantas outras coisas que poderiam ser feitas. Tá tudo certo. Mas eu quero propor uma. Ainda mais para esse tempo que nós vivemos. O jejum. O jejum. Jejuar uma vez na semana. Fazer um jejum. Como que faz um jejum? Olha, você passa fome. É simples assim. Você passa um pouco de fome. Eu já vou explicar por quê. Fiquem aí, tá? É simples assim, olha, sei lá, eu vou acordar pela manhã, vou tomar um café lá para as 5h30, 6 horas, tomo um café, né, como um ovo, tomo um leite, né, um café preto, e aí depois eu vou pular uma refeição, eu vou pular o almoço, eu vou ficar sem almoçar, e eu vou voltar a comer só para o fim do dia, só por volta das 4, 5 horas da tarde.
Então eu vou ficar das 6 até as 4, 5, sem comer. E o que vai acontecer comigo? Bom, eu vou passar fome, um pouco de fome, eu vou me sentir um pouco fraco, só um pouco, só nas primeiras vezes. Eu vou sentir um estresse crescendo no meu peito, às vezes uma irritação, e eu vou tentar freá-las, eu vou tentar contê-las. Olha, eu estou aqui um pouco incomodado por conta da fome, mas isso não justifica o fato de eu tratar mal ninguém. Isso não pode ser uma justificativa para eu deixar de fazer o que tem que ser feito, para eu passar nos lugares que eu tenho que passar, para atender bem os meus clientes, para realizar bem o meu trabalho. Né? Jejum. Santo Afonso tem um texto muito interessante, né? Em que ele fala da importância da alma subjugar o corpo. Porque ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo escraviza a alma. Se a gente não subjugar um pouco o nosso corpo, a nossa alma, nós ficaremos como crianças mimadas. O que é uma criança mimada? É alguém que ainda não tem condição alguma de subjugar as suas paixões, a sua razão, subjugar o seu corpo, os seus prazeres, as suas vontades mais nobres, a sua consciência, a sua alma. Voltando em Bernardo, né? São Bernardo, ele falava que algumas pessoas zombavam dos penitentes. E até hoje nós vemos algumas pessoas que zombam das penitências, né? Achando que isso é coisa boba, é coisa antiquada, é coisa de medievais, é coisa obscurantista, né? Ainda hoje, muitas pessoas zombam daqueles que fazem algumas penitências. Embora, aqui um breve parênteses, ninguém precisa saber que você está fazendo penitência. De repente, a não ser a tua esposa, que vai saber que não precisa, né, fritar o bife para você. Tá? Ele falou, olha, então Bernardo fala, algumas pessoas zombam dos penitentes. E ele respondia a essas pessoas que zombavam dos penitentes dizendo, olha, de fato, somos em verdade cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o com penitências. Porém, mais cruéis sois vós, vocês que zombam dos penitentes. Mais cruéis são vós contra os vossos corpos, satisfazendo a seus apetites nesta vida, pois assim o condenais juntamente com a vossa alma a padecer infinitamente mais na eternidade. Que ele vai dizer, olha, tudo bem, o penitente parece ser um pouco cruel com o seu corpo, e realmente o é, mas mais cruel com o corpo é que não faz penitência nenhuma. Por quê? Porque ele está assim, se condenando, e eu não vou nem falar aqui de eternidade, embora pudéssemos fazer uma reflexão filosófica sobre isso, né? Mas olha, muito mais cruel com o corpo é quem é mimado. Porque ele está se dando tudo quanto ele deseja, ele está satisfazendo todos os seus desejos, e o que está acontecendo é que o corpo dele está ficando cada vez mais estragado, mais apodrecido, a razão está ficando cada vez mais entorpecida, a consciência está ficando cada vez mais minguada, vai virando uma criança. Não é cruel? Não foi cruel com o seu corpo e inconsequente com a sua vida, um adulto de 40 anos que não consegue dominar as suas paixões, que não consegue decidir quando come ou não, quando bebe ou não, quando fuma ou não, né, quando tem relação sexual ou não? Não é cruel com o seu corpo e com a sua vida? Alguém que não consegue abrir mão de situações baixas, como a pornografia? Não é cruel com o seu corpo? Alguém que come tudo que deseja e, portanto, desenvolve diversas doenças e comorbidades decorrentes do sobrepeso? Não é cruel com o seu corpo? Aqueles que se sentem violentados por desejos fortes e são levados a satisfazê-los porque não conseguem dizer não. Agora não, basta. Não é cruel com o seu corpo uma pessoa que no meio de um trabalho vê o seu celular vibrar e não consegue manter-se fixo na tela, no trabalho, porque ele precisa quase que obrigatoriamente olhar o celular e se distrair no trabalho, porque não sabe dizer não, porque é um mimado, porque deixou de lado uma vida um pouco mais austera, porque deixou de lado a ascese, porque deixou de lado a mortificação. Não é cruel com o seu corpo, com a sua vida, com a sua existência?
Pessoas que agem assim. São Bernardo vai na veia, né? Somos, em verdade, cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o com penitências. Porém, mais cruéis sois vós contra o vosso, satisfazendo seus apetites nesta vida, porque assim vocês se condenam. Já aqui nessa terra, não consegue manter um casamento, não consegue manter uma dieta, não consegue manter uma regularidade numa atividade física, não consegue ter assiduidade em nada, não consegue se manter no emprego, não consegue acabar uma faculdade, não consegue manter um namoro, não consegue fazer nada. Nada. Absolutamente nada, porque só pensa em si mesmo, porque é um preguiçoso, que tem medo de amar, que tem medo de se doar, que tem medo de se gastar, que só pensa em si. É isso que o preguiçoso faz. Só pensa na sua cama, só pensa no seu prato de comida, só pensa naquilo que vai vestir, naquilo que vai comer, naquilo que vai satisfazê-lo no próximo final de semana. É isso que faz um preguiçoso. E nós não podemos ser preguiçosos. Isso vai nos destruir. Senhoras e senhores, isso vai nos matar. Nós viveremos como um idiota e morreremos como tal. E não deixaremos neste mundo o nosso legado. E não formaremos aqueles que dependem de nós. É um efeito cascata. Tantos outros males serão vistos, serão vividos, serão deixados se formos preguiçosos. Chega de preguiça. Sejamos diligentes. Ou seja, aula 1, façamos tudo com amor. Não basta fazer, tem que fazer bem. Tem que fazer com carinho. Tem que deixar lá o nosso toque, botar lá o nosso tempero, botar lá o nosso coração. Ponto 2. Olha, façamos, mas façamos tendo sempre em vista aquilo que nos move. O amor que nos chama, a vida que devemos viver, olhando para o céu, não só para as dificuldades, porque elas virão, mas olhando mais para o céu e menos para o mar. E ponto 3, que eu coloco aqui para vocês, não vivamos apegados a nós mesmos. Nós estamos em guerra e precisamos preparar o nosso corpo, precisamos fortalecer o nosso espírito, precisamos recrutar toda a fibra moral, porque senão nós seremos vencidos. Quem você deve ser? Quem você é chamado a ser? Qual a máxima estatura que você pode ter? Responda isso. E deixe esse arco de tensão te levar até lá. Sem tibieza, sem apatia, sem baixar a guarda. Prossiga. Pessoal da Comunidade em Rota, hoje tem aula da Comunidade em Rota, vai ver exatamente isso. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o nosso dever ser, sobre o nosso legado. Nós vimos as raízes da nossa existência, nós vimos a realidade mediana, de tronco da nossa existência, e hoje, para os membros da Comunidade em Rota, aulas 9 horas, nós iremos ver a copa. Nós vamos fechar essa imagem da árvore que nós estamos montando e pensar na copa, os frutos, aquilo que nós queremos deixar. Eu não vou dar o spoiler aqui, mas para o pessoal que é Comunidade em Rota, quem é Comunidade em Rota aí? Por gentileza, avisem. Só bote um oi aí, só levante uma mão, só para eu saber quem daqui é membro da nossa Comunidade em Rota. E é isso. Quanto à Comunidade em Rota, é o seguinte, quem quiser fazer parte da comunidade, escreva-nos uma mensagem lá no WhatsApp. Tá bom? Eu não vou aqui falar de comunidade, não vou falar de curso, não vou falar de nada, porque a ideia dessa trilogia não é essa. Não quero vender absolutamente nada para vocês aqui nessa trilogia, mas quem tiver interesse, por gentileza, mande-nos um WhatsApp. Se você não está cadastrado, recebendo as nossas mensagens no WhatsApp, entre lá no link que está na bio, é muito rápido, fácil, se cadastre e pronto. Quem quiser saber, muito possivelmente a semana que vem ou a seguinte, nós abramos por um dia para novos membros.
está fechado, as inscrições estão fechadas, a comunidade está fechada, mas talvez a gente pegue aí algumas pessoas que ainda querem, tem algumas dezenas, talvez centenas de pessoas que ainda querem fazer parte da comunidade em rota, a gente faça uma abertura de um dia para colocar essas pessoas para dentro, tá bom? E aí as pessoas te explicam lá no WhatsApp, o pessoal da equipe te explica como funciona, valores, dias, encontros, mas são 6 meses de aprofundamento em cima da logoterapia e da construção da nossa personalidade, tá bom? Então é isso. Senhoras e senhores, eu não posso dizer nada mais, nada menos do que o seguinte: a mim faz todo sentido estar aqui com vocês e foi uma alegria inenarrável fazer com todos vocês mais uma trilogia, mais uma sequência de lives. Eu peço encarecidamente, é um apelo que eu faço a vocês, se puderem, assistam as outras sequências, até para que essa possa ser vivida com mais plenitude, com mais intensidade, principalmente a que eu fiz sobre constância, sobre ordem, principalmente essas, sobre constância, sobre ordem, tá bom? Tem a da magnanimidade, tem outras, e quem quiser já vai sugerindo aí temas para o mês que vem, para a nossa próxima trilogia. Lembrando que as trilogias sempre tratam sobre vícios e sobre virtudes, tá bom? Então façam aí a sugestão de temas de vocês, eu vou analisando e desde já começo a me preparar, né? Então logo defina o tema, começo a me preparar para a próxima trilogia de lives. Muito bem, uma alegria, um bom fim de semana, né? Um bom restinho de semana a vocês, uma boa tarde de quinta-feira. Por gentileza, uma vez mais, printem essa tela, as lives ficaram gravadas, peçam para que as pessoas entrem aqui no meu perfil e assistam a aula 1, a aula 2, a aula 3, print, mandar né, as pessoas mandam eu ficar parado, toda vez que é para printar a tela, eu vou parar aqui alguns minutos, é difícil esse negócio de ficar parado, printou a tela, marquem as pessoas, chame todas para assistir a essa sequência de lives. Soberba é um tema bom, viu, Amanda? Quem sabe? Vício terrível, soberba. Chamem as pessoas, ajudem a divulgar aqui o trabalho, nós temos crescido graças ao empenho, à dedicação, ao carinho de todos vocês. E é isso, sem mais delongas, agora já são 1h11. A ideia era que cada aula tivesse em média 30 minutos, deu quase 1 hora cada aula. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, uma boa tarde, um bom restinho de semana e até a próxima.